começando esse vlog despedindo da nossa viagem aqui em Interlake, partindo para nossa próxima viagem. Mas essa vista aqui, ó, do nosso hotel, vai ficar muito para lembrança, viu? Todo dia acordar com essa vista aí da montanha cheia de neve. Eu acho que não dá pra ver, mas é bem lá no fundo, ó. É uma montanha com bastante neve. Antes de sair de Interlake, sobraram alguns francos pra gente. Não sei, coloca no Google que ele vai te falar. Vocês sabem o que é isso daqui? Eu falei pro Thiago pesquisar porque eu também não sei. Sobraram alguns francos pra nós. Então a gente tá vindo aqui no supermercado pra comprar chocolate pra levar. Que a gente não vai conseguir gastar esse dinheiro na Itália e nas próximas cidades que a gente vai. Peraí, amor, o que você tá levando? Só coisa útil. A caminho da nossa próxima cidade, todo lugar que a gente tá passando agora tem essa vista, ó. Montanhas, gelo, tem ali, ó, na frente, tem um lago. E todo mundo para aqui pra fazer filmagem, tirar foto, enfim. Já é a segunda vez que a gente para só no caminho assim pra apreciar, né, Thiago? É uma coisa assim que é incrível, porque você olha de um lado, você vê, aqui não tá tão azulzinho, mas você vê um lago assim que ele é muito azulzinho, aí você olha do outro tem umas montanhas gigantes de neve, aí você olha do outro tem um tanto de lado verde. Cachoeira no meio do caminho. Cara, é um mix de paisagem que é incrível. É incrível, é incrível. Falaram assim que a Suíça é um dos países mais bonitos, e realmente é incrível. Até a fronteira não, até as estradas a gente fica vislumbrado. Essa parte aqui é mais montanhas, é mais pedras, mas a gente passou em cada lugar verde, né, Thiago? De tirar o fôlego, então, assim. você olha, é isso que eu tava falando, você vê uma parte verde, aí você vê o lago, aí você vê a neve, tudo junto. Tudo junto. E tá frio, gente, tem esse som, mas tá frio aqui, viu? Tivemos que estacionar o carro porque acabamos de descobrir que para continuar para o nosso próximo destino, temos que pegar uma balsa para atravessar esse rio. E aí, Thiago, sobrevivendo a tentar falar italiano aqui, meio portunhol? A moça desmorou comigo em italiano ali, como se eu fosse nativo. E eu tô assim, what? Aí depois eu fui entendendo um pouco, aí eu fui entendendo o que era o sentido. Aí só o valor que ela precisou falar em inglês mesmo. Mas deu pra sobreviver. Deu pra sobreviver. Deu. Pra quem não sabe, essas cidades mais interioranas, mais do sul também, enfim, cidadezinhas menores, eles não é todo mundo que fala inglês, entendeu? Você vai às vezes encontrar dificuldade em relação a isso. Eu mesmo tava levando o Google Tradutor pra todo quanto é lado. A balsa chegando ali. Essa aqui é a fila de carros esperando a balsa. Pensando num dia quente, aqui na Itália tá muito mais quente do que nas outras cidades que nós estávamos. E chegamos finalmente aqui, nós estamos na cidade de Bellaggio, que é uma cidade que fica no norte da Itália, se não me engano, tá? Pela geografia, assim, mais ou menos. Então a gente pegou o sul ali da França, fomos descendo e agora a gente tá no norte da Itália. Essa daqui vai ser a casa que a gente alugou para os próximos dias. Aqui, ó, salinha toda equipada. É uma casa bem espaçosa, mas com móveis bem rústicos. Aqui desse lado aqui temos a cozinha também toda equipada, com fogão. A anfitriã deixou algumas coisas pra gente também nos armários. Vindo aqui temos um quarto. Uma das coisas difíceis de ver aqui na Europa são lugares com ar-condicionado. Então a anfitriã deixou até um ventilador ali, ó, pra gente poder usar durante o nossa estadia. Aqui tem o banheiro. O lugar para tomar banho fica aqui. Temos aqui uma máquina de lavar roupa. E seguindo aqui, ó, voltamos para a sala. Aqui fora tem um jardinzinho. Tem uma mesa ali. Tem um jardim aqui pra gente ficar também.
O Thiago tá querendo ir comer alguma coisa, né? Porque a gente viajou, são 3 horas da tarde já. Mais 3 horas, né? Mais 3 horas. E a gente tá querendo aproveitar também que tá quente pra ir nadar, né? Nadar no lago. Fomos no mercado e fizemos algumas compras pra poder fazer um jantar aqui mesmo. Como a gente tem um jardinzinho aqui, a gente queria hoje sossegar um pouco mais. E amanhã a gente fazer as visitas no centro turístico, conhecer um pouco mais da cidade. Na verdade, a gente chegou até visitar um ponto da cidade, que é como é um lago, né? Tem alguns pontos que são tipo uma praia, que você pode ficar ali, entrar na água. Tentei entrar na água, mas tava super gelada a água. Nem filmei nada, porque eu acabei esquecendo. Mas a gente foi numa dessas praias. Tem algumas que são pagas e tem algumas que são gratuitas. A gente foi na gratuita, ficamos lá tipo uns 40 minutos, depois voltamos pra casa. Eu tinha que ter feito um treino ontem, não fiz. Hoje também não fiz. Então amanhã eu preciso de fazer um treino. Vou olhar no Strava, mapas, as rotas que ele me sugere aqui. E hoje eu tô fazendo um jantar aqui. A gente comprou carne moída, compramos passata, macarrão sem glúten. Comprei essa salada aqui que já é lavadinha, só temperar. E na casa tinha azeite, tem sal. Compramos também um queijinho pra poder fazer um macarrão hoje à noite. O bom da casa é que ela é toda equipada, né? Aqui, ó, parece um armário, mas é a geladeira. E aí tem os utensílios que a gente consegue usar pra poder cozinhar, enfim, a casa é bem equipadinha. A gente também aproveitou pra comprar algumas coisas no supermercado pra tomar de café da manhã e só faltou água, na verdade. Porque como a gente tinha ido a pé, não dava pra trazer tanto peso, porque aqui tem muito morro, aqui não é super plano, aqui é tudo morro. Então amanhã a gente tem que voltar no supermercado pra fazer compras. Mas eu fiquei impressionada com a quantidade de coisas que a gente comprou, tipo, não foram coisas volumosas, mas foram muitas coisas e ficou 50 euros. Eu achei que o preço ficou até bom. Aqui são 7 horas, quase 8 horas da noite. A gente gosta de ir nos restaurantes, conhecer as comidas típicas, mas também a gente gosta de fazer a nossa comida, comprar, ir no supermercado. Uma das diversões pra gente na viagem é ir no supermercado, né, Thiago? Adoro o supermercado. E comprar as coisas pra gente comer. Principalmente coisas que a gente nunca viu o que é. Na verdade. O Thiago tava muito na dúvida quando a gente chegou na parte do açougue lá no supermercado, né? Que o açougue tinha carne moída. O Thiago, ai, será que não é carne ruim, é carne de segunda? Cara, a carne tá uma delícia. Devia ter comprado até mais. Bom dia. Gente, eu perdi os dias da semana. Quarta-feira, quartou. Estou me preparando aqui pra correr. Vou tirando o negócio, a tampa daqui ainda. Estou me preparando pra correr. Não sei que percurso eu vou fazer por aqui, porque ontem a gente deu uma voltinha por aqui e é muito morro. Eu vou ter que pedir instrução ao ChatGPT aonde eu corro. Na verdade, nem o ChatGPT. O Strava, você consegue achar rotas através do mapas. Você coloca onde você está e ele te dá os lugares que as pessoas mais correm, que seja próximo de você. Então eu vou usar essa função do Strava para poder achar aonde eu vou correr. Diferente dos outros países que a gente estava, aqui está muito quente. Eu estou de blusa de frio, porque agora na parte da manhã está um pouco mais fresco e eu acordei com um pouco de cólica. E antes de sair até tomei dipirona para ver se passa. Assim, não é aquela cólica insuportável, então por isso que eu tô indo correr. Que se fosse eu nem vi, na verdade. Ontem eu nem mostrei muita coisa, porque a gente não fez nada demais também não.
alguns destinos a gente nem programou, na verdade, o que a gente ia fazer. Pensando assim, chegar lá a gente vê, né? Em Paris a gente tinha programado, compramos ingresso com antecedência, mas, por exemplo, em Interlagos a gente não programou nada. Chegamos lá e fomos ver o que dava pra fazer e fomos indo. E aí a neve, a gente já sabia que tinha lá, né? Aquela montanha de neve que a gente foi, eu esqueci o nome do topo, e é um nome alemão, então é difícil de falar. Aí chegamos lá e decidimos, vamos fazer, queremos conhecer, vale a pena e tal. Então aí a gente foi. Então assim, é uma viagem programada, mas não 100%. O roteiro a gente vai decidindo na hora. Talvez vai ter gente achando que é meio obsessão, meio loucura. Pra que ficar treinando nas férias e tal? Lembrando a vocês que eu tenho a Maratona do Rio pra fazer. Não vou fazer a maratona, vou fazer os 21 e os 10 logo na semana que eu chego de viagem. Então assim, eu chego na terça-feira, quinta-feira eu tô indo pro Rio de Janeiro pra poder fazer os 21 quilômetros da maratona. Então eu tenho que continuar treinando, porque se eu não treinar e deixar pra lá, o que vai acontecer? Eu chego com a resistência lá embaixo. Então, para que isso não aconteça, eu já não estou fazendo academia, por exemplo, já não estou fortalecendo. Então, para que eu não fique 100% quebrada, eu prefiro... Nossa, ficou muito vermelho. Eu prefiro ir fazendo esses treinos de corrida aonde eu estou. Até legal mesmo para conhecer os lugares, né? Corredor gosta disso. Nossa, treino entregue. Olha como que eu tô pingando de suor. Percurso muito pesado, gente. Aqui não é 100% plano. Não dá pra você correr 100% na orla do lago. Então você pega muito morro. Aí eu cheguei aqui. A gente vai arrumar rapidinho pra já aproveitar o dia. Thiago ali fazendo café da manhã. Não foi correr comigo hoje, mas amanhã ele promete que vai. Preparado pra sair. Olha o look. Esse daqui é o look que eu falei pra vocês que eu tinha comprado lá na Zara de Paris. E a blusa deu certinho, só que eu tive que colocar como é que fala? Um alfinete aqui, porque tava muito decotado e eu não curto muito essas coisas. E aí, minha sorte é que eu achei um alfinete aqui dentro da casa, porque eu não trouxe nenhum. E agora a gente tá saindo pro centro aqui de Belágio, conhecer um pouco da cidade. 7 horas da noite, voltamos pra nossa casinha aqui em Belágio. Não tô bem, tô sentindo cólica. Acho que eu comentei com vocês que eu fui hoje treinar com cólica. Tomei um comprimido um remédio. Eu tomo geralmente de pirona, não gosto de tomar Buscopan, essas coisas. Então eu tomo de pirona e geralmente passo. E aí a gente tava andando, a gente foi conhecer Belágio, né? Belágio é uma cidade bem pequena, então assim, não dá pra ficar transitando de carro, porque
porque são ruas fechadas que você não consegue entrar, só para moradores. Então a gente ficou andando, passeando, admirando a paisagem, né? Sentamos na beira do lago, enfim. As imagens que vocês viram um pouco da cidade, mas é uma cidade bem pequenininha, tanto que assim, quando tem gente que vem pra cá, né, que são vários vilarejos em volta desse lago. Então tem gente que vem de um vilarejo pra cá, tem gente que sai daqui e vai pra outro vilarejo. Inclusive a gente tava vendo a balsa tava com uma fila gigantesca e todo mundo debaixo do sol, então assim, a gente até cogitou em visitar outro vilarejo, fica 3 euros na balsa, não é caro, porém a fila estava imensa, sem condição, o calor hoje aqui tá insuportável, tá mais de 30 graus, e eu com cólica. Então a gente voltou pra casa, eu tô sentindo dor, tomei um remédio, enfim, vamos comer por aqui mesmo, e voltei pra casa pra descansar mesmo, sabe? Bom dia, 36 anos, fazendo uma corrida aqui pra comemorar meu aniversário. Thiago super feliz aqui comigo. Parabéns, acho que tô dando presente. Tem que arrumar um marido assim, meninas, ó. Que topa essas doideiras assim, ó. Ah, é meu aniversário, eu vou correr então. Então eu vou com você. Pesado, hein? Percurso pesado. Moleza pra mim. Filmando ainda, hein, Thiago? Filmando ainda. Essa respiração no fundo é da Gabriela, não é minha, não. Chegamos na ponta da nossa corrida, tá faltando só alguns metros pra terminar. Gente, esse lugar pode ter muito morro e cansar você, mas é simplesmente maravilhoso. E é sol 24 horas. E é só 24 horas. Mas água gelada. 24 horas, literalmente. Ontem a gente foi dormir 10 horas da noite, né, Thiago? É. O sol tava muito claro. Pegamos o carro e estamos saindo de Belágio para Milão. Descobrimos que daqui de Belágio até Milão dá 1h30. Como a gente conheceu bem Belágio, inclusive, não só turistando, mas também correndo, porque Belágio é uma ilha pequena. Um dia, inclusive, já é o suficiente para você conhecer. Então aproveitamos que ainda temos mais uns dias aqui para poder conhecer outras cidades. E aqui próximo tem outras cidades, né? Igual eu falei para você, se você tá em volta do lago, tem várias comunidades em volta do lago. Então você pode pegar o ferryboat e ir até essas outras localidades, ou pode fazer igual a gente, pegar o carro, dirigir por 1h30 e chegar até Milão. Tem trem também até Milão, só que aí você tem que ir para outra cidade para poder pegar o trem. E aí a gente achou que ia demorar um pouco mais, então assim, fomos direto mesmo com o carro. Gente, a gente achou que Belágio tava quente, mas aqui, né, Thiago, tá superando, né? Tá muito quente. Thiago, tem uma dica pra quem quer vir a Milão. Qual que é a dica, Thiago? Não venha de carro. Não vem de carro. Gente, a gente não achou, assim, achamos lugar pra estacionar, mas foi um custo achar nas ruas que você pode estacionar pagando. Não tem lugar nenhum. Os caras fecham até a esquina, assim, com lugar proibido. Fecha até a esquina. E aí o único lugar que a gente achou, 4 euros a hora. Okay.
Ali naquele desenho ali, no meio, tem um touro. E esse touro é... Ai, tem uma história por trás. Eu esqueci qual que é a história mesmo, Thiago. É a questão da riqueza, né? Quando você dá um giro ali com o calcanhar nas bolas dele, você fica próspero. É, enfim, é um touro. O touro significa riqueza. Se você sobe em cima do touro com o pé direito, nos testículos do touro, e dá um giro, você vai ter sorte. Eu falei pro Thiago ir, porque ele adora um touro, ele já pegou nas bolas do touro lá em Nova York, mas aqui ele não quis. Não, mas você pisar no testículo dele, cara, é uma coisa cruel. Você pegou nele? Qualquer coisa que eu respondo aqui vai ficar estranho. Então eu prefiro me abster. Sua vez, Thiago. É sua vez, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Aê! Agora deu, Gabriel. Agora vai. Agora vai. Tadinho, achei cruel isso. Mas foi lá, né? Ah, fui, né? Vai que, né? Nunca se sabe. Acabamos de comprar 2 canoles. Eu não sei se é canole os dois, mas foi canole. E aí, enquanto a gente tava voltando, né? Que a gente tava voltando pro carro pra poder tentar estacionar em outro lugar, a gente achou uma loja da Zara. Aí o Thiago queria muito vir hoje no meu aniversário pra me dar um presente. Falou, vamos lá, né? Eu sei que você gosta, é aniversário. Vai lá, ver se tem alguma coisinha pra você, um vestidinho. Pronto, Gabriel, não tem nada do seu tamanho, não. Olha! Olha! Antes de entrar, né, ver as roupas, a gente vai experimentar. É o canole? Os dois eu acho que é canole. Os dois é Só o muda o dois é tipo. canole, é. Esse é de pistache. E aí, massa de pastel. É bom? Ah, eu comendo glúten. É delicioso, na verdade. E esse é chocolate. Massa muito boa. Vou guardar, não vou comer por tudo agora não. Esse é tipo um brioche. Massa crocante. Daqui eu escutei. Dá um pedacinho. Gostei mais desse aqui. Que é Nutella. Não pelo recheio, eu falo a massa. Eu gostei dos dois. Eu gostei dos dois, mas esse aqui é a massa. Chegamos de Milão e a gente tava num impasse muito grande. Eu falei pra vocês que hoje é meu aniversário, né? Hoje eu faço 36 anos e a gente tava num impasse que é o seguinte. Meu marido, gentilmente, queria me levar pra ir pra um jantar e tal na Itália. Só que assim, eu já estou na Itália e entre ir jantar no restaurante e fazer algo que eu realmente, assim, que eu sei quais são os ingredientes, questão também da minha sensibilidade tanto ao glúten quanto a leite, eu preferi que o meu marido fizesse um jantar aqui na casa que a gente está. Então assim, a gente comprou algumas coisas já prontas, tipo, compramos risoto, vamos fazer alguns frutos do mar, e a gente quer fazer um risoto com frutos do mar, e ele comprou um vinho também pra gente poder tomar aqui hoje. E depois que a gente jantar aqui, a gente tá pensando em ir pro lago, né? Porque aqui o sol se põe lá depois das 10, a gente tá pensando em ir pro lago. Hoje o jantar é por conta do meu marido, eu gosto, né? Eu tem aqueles negócios de linguagens do amor. O meu é atos de serviço. Por que você tá rindo? Ela sempre vem com esse lero-lero, cara. Meu é atos de serviço. O dele é palavras de afirmação.
Te amo, amor. Você é lindo, tá? O dele, graças a Deus, é o mais barato. O ventilador tá bem perto aqui de mim, gente, porque tá muito quente. Então eu tô me refrescando aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente comprou pra fazer o risoto. Mas tá aqui, amor. Tá tentando ler italiano? Eu conheço. A gente comprou essa mistura aqui de frutos do mar. Aí parece que tem mexilhão, tem camarão, lula, enfim, é uma mistureba. Eles fazem isso aqui, eles fazem espaguete, é só colocar, fritar tudinho direitinho. O Thiago tá tentando ler os ingredientes aqui em italiano. E compramos risoto pronto, né? Poderíamos fazer o risoto do início, só que a gente tem que comprar todo o tempero e aí... Teve misericórdia de mim dessa vez. Nem é questão de ter misericórdia, não, porque Nossa, eu adoro o seu era. risoto. Eu adoro o seu risoto. Nossa, perdeu a chance de me agradar, tá vendo? Eu te agradei, gente. Tô te elogiando o seu risoto. Não, porque eu não, pensei realmente em você ali, você tava cansado, né? A gente já andou muito, mas beleza. Não, mas também é dia dos namorados, não dá mais conta pra ele, né? A gente comprou esse daqui que já vem pronto. Compramos 2 sabores. Aliás, gente, meu aniversário é no dia dos namorados, tá? Eu esqueci de falar. Meu aniversário é no dia dos namorados. Então, assim, o Thiago, a gente comemora em dobro, entendeu? Em dobro, aqui. E só que o meu aniversário, a gente tem mania de comemorar durante a semana inteira. Eu já falei com ele, meu aniversário é comemorado a semana inteira. Então, assim, vai haver mais comemorações durante essa viagem, tá? É isso. Qual que é a raça? Não sei. Ih, cachorrinho! Que gracinha você! Ele é muito bonito. Nunca vi uma raça assim. Tem. Ah, tá. Agora eu vou ter que mandar a foto do cachorro pro ChatGPT pra descobrir. Cara, falando em ChatGPT, a gente tá usando muito ChatGPT nessa viagem. O Thiago tá puto comigo porque eu tô usando muito ChatGPT. Não, você pode usar, mas não use igual a Gabriela, não. Eu falo, bom dia, amor. Bom dia. Não, sério mesmo, é sem noção, cara. Eu tô usando muito, sério. Tudo que eu vou pesquisar... ela não olha nada na internet. É o ChatGPT. Inclusive, ele dá muita resposta errada. Nós estamos no lugar certo? Tá. Deve dar uns 2 km de caminhada. Tem que achar agora um banheiro pra ir. 2 quilômetros, filho? 550 metros, só que falta, não? Sério? 1 quilômetrozinho. Sério? Ah, não, porque eu tinha colocado a La Bodega. Ah, errou. Ele colocou o lugar onde compra vinho. E não a praia que a gente tá indo. Prioridades, Gabriela. Prioridades. Tem. Devagar. Devagar. É. Não tem mais nada, ó. Acabou. 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 Eu vou pegar seu dedo aí. Bom dia, bom dia. Estamos de partida aqui de Belágio e eu e o Thiago, a gente tem um costume que a gente adquiriu em Portugal.
todo hotel, hospedagem que a gente fica e no último dia, antes de sair, a gente tira uma foto, né, amor, pra guardar de recordação. Porque a gente vai passando pelo celular... Da casa, assim. Da casa, a gente tira uma foto dentro da casa. Porque a gente vai passando no celular e lembra, você lembra dessa hospedagem? Você lembra dessa hospedagem? E é legal pra guardar recordações, fazer memórias. E aí, toda vez, antes de sair, a gente faz a selfie. É bom. Vai, amor, tira aí pra 30 minutos de viagem. Vamos ver que pãezinhos você tem. Esse aqui é o ponto turístico favorito do Thiago. Cara, eu adoro supermercado. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Até no Brasil mesmo. Eu gosto, adoro supermercado. Eu não gosto, só gosto dos supermercados daqui. E eu não tenho conhecimento nenhum de supermercado. Se eu tivesse, eu abriria um supermercado pra mim. E é pelo prazer. Não é pensando em dinheiro, a margem é baixa, é alta. Cara, eu adoro a sensação, o cheiro. Eu não sei, me remete muito a quando eu era jovem. Eu adoro, cara, supermercado. Quem é mais velho, lembra que na época que nós éramos crianças, a gente tinha costume de ir no supermercado uma vez por mês, pra fazer a compra do mês. É porque era a realidade na época que nossos pais aprenderam com os pais deles, né? Por conta da história do Brasil, as pessoas no Brasil faziam uma compra uma vez por mês. Então, assim, é uma coisa da nossa infância também, né? Fazer compra uma vez por... Não uma vez por mês, mas fazer compra é uma coisa da nossa infância. Então, por isso que o Thiago tá falando que remete muito a momentos nostálgicos. Aí a gente fica encantado com o quê? Porque tudo aqui tem variedade, olha. Potinho de sorvete, R$1,99. A Ben & Jerry's. A Ben & Jerry's, o potão, tá R$5,69. No Brasil você paga uns R$60 esse pote. Aqui, ó. Protein. Viu? Pode comer saudável. Olha lá, pode comer. Cadê aqui, ó? €2. Sorvete de proteína. Quero ver como que vai levar isso na mala. Então, dá vontade de levar um monte. Agora, isso aqui eu já não sei como é que eu vou levar na mala. Eu tenho medo de quebrar, manchar minhas roupas tudo. Manchar não mancha que você lava, né? Vinho não sai. Sai, acho que Não sai. sai. Chat, se derramar vinho na roupa, sai com facilidade? Perguntando ao chat GPT pra ver o que ele vai falar aqui pra gente. Depende. Tinto pode ser difícil de remover e secar. Resolvido então, só levar branco. Quer levar só branco então? Não, tô zoando. Vamos tentar levar. Chegamos em Estrasburgo, que é uma cidade da França. Voltamos pra França, atravessamos a Suíça inteira, né, Thiago? Nossa, Deus do céu, cara. Thiago nunca mais vai esquecer a Suíça na vida dele. Atravessamos de carro. E hoje, gente, especialmente hoje, o sol tá muito quente. Eu falei com o Thiago que ontem eu olhei a temperatura aqui de Estrasburgo. Eu olhei a temperatura que tava caindo em torno de 25 graus a máxima. Olhei hoje, a máxima tá 35 graus. Muito quente. E assim, a máxima pra hoje é 35 graus, 6 da tarde. Pra vocês terem ideia o tanto que tá quente. Ontem foi meu aniversário, eu falei pra vocês, né? Dia 12 de junho, dia dos namorados, é meu aniversário. E eu já comentei aqui no canal que eu não sou uma pessoa que gosta muito de fazer aniversários. Eu não sou uma pessoa muito empolgada com aniversários. Na verdade, eu não gosto de fazer aniversário. E quando eu digo não gosto de fazer aniversário, não é fazer mais um ano de vida. Óbvio, adoro estar viva. Mas eu fazer o aniversário é preparar uma festa, fazer alguma comemoração, chamar as pessoas. Isso eu não gosto, sabe? Ter algum evento social ou alguma festa surpresa. Isso é uma coisa que eu não gosto. E aí eu fiz um post meio sensacionalista, mas assim, né? Mas pra chamar atenção. Com o início falando assim, eu odeio fazer aniversário.
E aí teve gente que não gostou. Não é que não gostou, mas me criticou falando: ai, você como influenciadora, falar que odeia é uma palavra muito forte, que não sei o que. Cara, eu não gosto de aniversário. Não gosto. Ai, você deveria ter medido essas palavras, falado de um outro jeito. Enfim, eu falei as pessoas não gostaram da forma. Não foi todas, óbvio. Muita gente se identificou, inclusive, com o texto, mas muita gente me criticou falando que eu não deveria ter falado dessa forma. Isso foi a forma que eu me expressei. Enfim, eu fiquei chocada com os comentários de gente criticando isso, sabe? Porque, ai, você não deveria ter falado sim, não sei o que. Gente, é meu aniversário. Eu tenho o direito de gostar ou não de comemorar. Eu não gosto de comemorar aniversário, não gosto de fazer aniversário. Independente da forma ou não que eu falei, é a minha opinião. Agora, fazer aniversário, se a pessoa gosta de fazer, tá tudo bem, não tem problema. Eu comemoro, inclusive, com as pessoas, né? Quem sabe do meu aniversário me manda mensagem. É óbvio que eu gosto do carinho, a pessoa ter lembrado. Mas essa coisa toda de eu ser o centro das atenções no dia, de eu ter que me preocupar em fazer uma festa ou fazer alguma comemoração para que outras pessoas estejam comigo, isso pra mim já me tira da minha zona de conforto e me deixa apreensiva do início ao fim. Eu lembro que eu já tentei fazer festa de aniversário, chamar as pessoas, preparar tudo, e eu lembro que eu não fiquei em paz. Eu planejei a festa e eu não fiquei em paz do início ao fim, porque eu queria que tudo saísse perfeito. E eu lembro que foi no aniversário, se eu não me engano, de 25 anos. E naquele momento eu entendi que não vale a pena passar por todo esse transtorno, sabe? Esse transtorno de me preocupar se tá tudo certo, como que tá sendo as coisas, que tem que ficar tudo muito perfeito. Não vale a pena. Então, assim, eu entendi que comemorar aniversários pra mim é eu ter meu dia normal, fazer as coisas normalmente. E o que eu fiz ontem? Eu levantei cedo, fui correr, vi o pôr do sol, saí com meu marido, comemorei, conheci outra cidade. Então, assim, foi um dia normal, não foi um dia voltado para eu ser o centro das atenções, sabe? Eu fiz coisas com quem eu amo da forma que eu gosto. Apenas isso. Se fosse meu aniversário, se não fosse meu aniversário, faria da mesma forma. É isso, viver mais um dia. Bom dia. Sábado. Eu já esqueci que é sábado. Estamos saindo aqui do hotel, estamos indo correr por Estrasburgo. E assim, o sol já está no talo. São que horas agora? 7 horas da manhã. Era pra ter saído daqui há muito tempo, eu acordei 5h30 da manhã, mas o Thiago que demorou. E a gente tá indo agora fazer uma corridinha. Esse, no caso, é o último longão antes da Maratona do Rio, da meia maratona que a gente vai fazer. A meia maratona que eu vou fazer vai ser no sábado. Ah, meu marido aqui. Tô te procurando. Esse da Gabi aqui, rolezeiro. Ou esse? Eu gosto do baixa pace. É muita responsabilidade pra mim. Eu mereço, Gabriel? Merece. Ok, poderia aceitar. Voltando, hoje é o último longão antes da Maratona do Rio que a gente vai fazer, a meia maratona, que vai ser no sábado. Mas na sexta eu também faço 10, então assim, eu preciso estar aí treinada já. Inclusive, hoje, gente, hoje eu juro, eu não vou comer doce. Thiago, hoje eu não vou comer doce, tá? Eu juro, eu não vou comer doce. Tem que começar a cortar doce porque, nossa Deus, tô muito inchada. Uma das facilidades que a gente tá tendo durante essa viagem, principalmente eu nos dias que corri sozinha, é achar trajetos aonde eu corro sem me preocupar com se eu vou conseguir fazer esse trajeto ou não, porque às vezes você fica preocupado, né, por onde que vai esse lugar, você não conhece bem o lugar. Então, uma das coisas que facilitaram pra mim, aqui no aplicativo do Strava, pra quem é assinante Premium, tem uma abinha aqui, não sei se dá pra ver, Thiago? Chama Mapas. Eu ativei a minha localização, ó, e ele vai criando rota a partir da onde eu estou. Essa bolinha aqui azul sou eu, tá? Então ele vai me dando algumas rotas, ó. Tem rota de 5 km, de 4 km, 6 km, 6, 7. Tem rota aqui, acho que até de 13 km que eu vi, são várias, ó. 8.900, 7, tem várias rotas. Essas rotas são rotas que outros corredores já fizeram, que já conhecem o lugar, já fizeram, já traçaram e fica salvos no aplicativo. Então você consegue clicar numa dessas rotas, ó, eu cliquei, e aí eu posso vir aqui
em início, e aí ele vai me dando o percurso, ele vai me dando o mapa do percurso, seguindo o percurso, pra eu ir me localizando e indo nas direções certas. Então, se eu sou um corredor, pra mim é legal, então, eu traçar uma rota pra quem for, né? Tem até fotinha aí. Tem até fotinha. Eu não sei como que traça, mas tem como sim. Vamos fazer uma de Paraisópolis? Ou então você também pode montar a sua rota, né? Se você, não gostei de nenhuma dessas rotas, você consegue montar a sua própria rota, porque ele vai te dando os locais. Então tem uma forma aqui, por exemplo, ó, que tá vendo aqui, ó, esse símbolozinho que é uma caneta, você consegue traçar a sua rota a partir disso. Você vai montando a sua rota, ó. Eu tô aqui, certo? Aí eu quero vir pra cá. Aí eu venho aqui, ó. Ele vai me traçando rota, tá vendo? Só que eu cliquei daqui de baixo, né? Na verdade eu tô aqui. E ele vai me dando a rota, ó. Eu quero vir pra cá. Ele vai traçando a rota pra mim. Eu salvo e aí eu acabo utilizando essa mesma rota. Então, assim, essa é uma vantagem pra quem é Strava Premium, tá? Se você quiser assinar o Strava Premium com 20% de desconto, eu tenho meu cupom de desconto que eu vou deixar o cupom e o link pra você já ir direto pro pagamento com os 20% de desconto na descrição do vídeo, beleza? Treino concluído. 10 quilômetros aqui hoje. Não é o ideal para os treinos da maratona. Tá fazendo essas corridas curtas. O ideal seria estar fazendo um longão maior, mas devido às férias fica difícil de fazer. E a gente faz o que dá. É isso. Os próximos dias que antecedem a maratona do Rio, eu quero tentar melhorar um pouco da alimentação. Inclusive, eu vou começar até por hoje mesmo, tentando evitar algumas coisas, né? Tipo, muito açúcar, bebida alcoólica, pra o meu corpo já ir recuperando. E lembrando que eu tô aqui, são 15 dias que eu tô aqui. Tem 15 dias que eu não treino musculação. Faz uma falta que vocês não têm ideia. E aí, Thiago? Cansado? Achei que você não ia perguntar nada, e aí? Não, tá bem. Tá bem? Foi mais tranquilo. Vou mostrar uma coisa pra vocês hoje. E pra nós, com que você correu hoje? As peças de roupa que você correu hoje? Hoje eu alcancei meu objetivo. Eu corri de Alten. Eu dava Alten pra minha mãe, então eu via a Gabi usando Alten, as moças do Pilates da minha mãe usando Alten, e eu falava, Alten, masculino. Tá aqui, ó. Shortinho, top, meu celular aqui dentro, sem cair. Não é feminino a peça, tá? A Alten agora criou peças masculinas pra corrida. Um short com vários bolsos, né, Thiago? O necessário aqui pra gente, né? Celular e o gelzinho. Já filmar o glúteo, galera? Vou filmar o glúteo dele, ó. Atrás também tem bolsinhos, ó, pra poder levar gel na frente. Compressão na medida certa. Incomodou? Não. E ele tem até um elásticozinho, se precisar aqui. Se precisar ajustar. Não precisa. E detalhe, que as peças de compressão é justamente pra quem tem pernas grossas. O Thiago, ele tem pernas grossas, então assim, às vezes dá atrito entre as pernas, fica machucando, então as peças de compressão é justamente pra isso. É verdade. Eu gostei bastante. E a blusa também é muito boa. É bem respirável. Faltou só o top agora, né, Thiago? Será que tem mesmo? Estamos saindo agora aqui do hotel. A gente pegou um hotel que tá mais ou menos 1,5 km do centro histórico. Assim, é bom se hospedar no centro histórico, o problema é aonde você para o carro. Então, às vezes quando você se hospeda no centro histórico, como a gente, por exemplo, se hospedou em Annecy, você não pode chegar com o carro até lá, então você tem que ir andando bastante com a mala até chegar no hotel. Aí dependendo do lugar tem as dificuldades, né, que é o tipo de terreno, que pode ser aquelas pedras, tá com 2 malas, aí dificulta um pouco. Então a gente pegou um pouquinho afastado, mas não tão afastado, a ponto da gente conseguir andar ou então até mesmo alugar uma bike. Aqui tem muita bike. Todo lugar que você vê tem um ponto de bike para você poder alugar.
E dependendo da pessoa, pode alugar também uma bike para poder fazer os pontos turísticos. O bom é que aqui o centro é tudo muito próximo, né? Então dá pra aventurar bastante a pé ou correndo, como a gente fez hoje. Aliás, eu tô encantada com essa cidade. Não sei vocês, pelas imagens que eu mostrei aqui, o que vocês estão achando, mas eu achei ela muito fofa. Quando eu pesquisei sobre essa cidade e vi algumas imagens, eu fiquei assim, encantada, parecendo o filme da Bela e a Fera. Quem viu, né, vai lembrar que muitas paisagens parecem no filme da Bela e a Fera. O Thiago também tá encantado com a cidade. Gostou bastante, né, amor? Gostei. Ela é bem charmosa, né? Bem charmosa. É um estilo mais rústico, a igreja mais gótica, aí você olha para um lado, é um estilo mais alemão, né? Aí você olha para o outro, é um estilo mais francês, então é uma mistura bem... Gostei. Muito bom, hein? Muito frutado, né? Uhum. A gente veio para uma degustação de vinhos aqui na região central. Inventamos de conhecer a igreja aqui de Estrasburgo. Notre Dame. Nossa, tanto de escada. Eu já cansei. Depois da degustação de vinho, não é fácil não. Subindo mais escadas. Eu tô cansada. Mas a arquitetura gótica é maravilhosa. O Thiago agora ele manja de arquitetura de igrejas. É verdade, agora eu sou especialista. Esse aqui é uma arquitetura gótica. Bom, ainda bem que tem essas frestinhas de vento, hein? A gente subiu uma vez contemplando as frestinhas. A escada de Milão. Milão não. De Roma. Não tinha nenhuma frestinha de vento. E era uma escada assim, então você sentia um calor infernal. Bom dia. Nosso último destino nessa viagem, chegamos em Reims, que é uma cidade de champanhe. Então assim, era estrategicamente de vir aqui e conhecer a cidade de Champagne. Champanhe mesmo, gente, a bebida, champanhe. E aí a gente parou aqui também porque assim, já é caminho de Paris, né? Então a gente quis fazer um ponto antes de voltar para o nosso destino de Paris. Vamos passar de um dia para o outro aqui e amanhã partiremos para o Brasil. E aí a gente vai aproveitar o dia hoje para turistar e conhecer um pouco dessa cidade. A gente observou muito nessa viagem que assim, o Thiago tá igual os senhores de 55 anos mais, sabe? O estilo dele, ele mudou. Eu falei assim, não, agora nessa viagem eu vou mudar meu estilo. Ele mudou o estilo, todos os senhores de 55 mais parece que mudaram. Que antes eles usavam muito sapatênis. Agora eles estão usando definitivamente um tênis realmente de corrida, camisa social. E um short confortável. E um short confortável. É, não é aquele short jeans, aquele negócio, não. Short não, confortável. tectel, não. É um short, é um short mais social. Exatamente igual a eles. E o Thiago tá gente, ele mudou o look achando assim, né? Não, agora eu vou ficar mais jovem. Não, a ideia não era ficar mais jovem. Era só mudar um pouco mesmo. Vou mudar meu estilo, quero ficar mais jovem. Eu me sinto bem, é o pessoal que eu... Tô zoando, sério mesmo agora, o pessoal que eu mais me enturmo é 50 mais.
Sério, são os meus melhores amigos. Verdade. De verdade, eu gosto, as coisas que a gente conversa tem muito a ver, assim. Desembola. As experiências vividas, né, Na Gabriela? verdade, a gente já não tem mais paciência para as conversas de adolescente, né? Você viu o que aconteceu com a Duda Guerra? A namorada do filho do Luciano Huck? Não viu, né? Quem acompanhou sabe. O que isso tem a ver, cara? Coisas de adolescente, você não tem mais paciência pra isso, tá vendo? Lógico, né? Eu não vou nem falar a idade agora aqui. O tempo aqui tá inacreditável. Eu olhei ontem quanto que de temperatura que ia estar hoje pra poder vestir uma roupa. Estaria na casa de 26, 27 graus. Chegamos aqui, 20 graus, tá frio pra caramba. A gente tá voltando pro hotel, a gente tá no centro. Estamos voltando pro hotel pra pegar uma blusa de frio pra mim, porque eu tô com frio. E o Thiago só fica rindo. Hoje é domingo. E, gente, tem nada aberto. Tirando alguns restaurantes aqui na Praça Central que estão abertos, mas de loja tem nada aberto, tá tudo fechado, tudo. A gente almoçou, né, comemos uma comida ali e tal, beleza. Falei, Thiago, vamos ali comer um doce. A loja de doce tava fechada. Eles vão abrir isso aqui sem horário de almoço. O horário de almoço deles é de 1h30 a 3h30 da tarde. Logo no nosso pós-almoço, que é a hora de comer. Logo no nosso pós-almoço, que é a hora de comer doce. Não, eles não são nem estratégicos, né? Porque todo mundo procura um doce depois de comer comida. Esse horário é assim, é estratégico de todo mundo. Falando pro Thiago, né? E chegamos a um consenso. Viajar é bom, mas cansa. Principalmente o ritmo que a gente tá aqui. Dormindo mais tarde, por conta para aproveitar as coisas. Acordando mais cedo. Pegue segunda saída em D944, Rens. Acordando mais cedo, às vezes eu acordo mais cedo pra treinar. Hoje a gente dormiu pouco. O Thiago dirigiu 3 horas. Então assim, é bom, mas cansa. Chega uma certa hora e você fala assim, nossa, eu quero saudade de casa, saudade dos dogs. E na próxima semana a gente tá viajando de novo. Se Deus quiser, estaremos no Rio de Janeiro. Então assim... Esse vídeo vai sair antes de ir pro Rio? Espero que sim. O pessoal do Rio, dá um alô pra gente aí, ó. Bora correr 21. Eu vou nos 10 e nos 21, então nos encontramos dois. Eu vou só nos 21 no Pense Fofoca. Vai me encontrar nos 10 pra tirar a foto. Achei um meio de transporte que o Thiago pode estacionar tranquilamente em qualquer lugar agora sem reclamar. Eu não quero não, tem que pedalar. Esse foi o maior longão das férias. 13 quilômetros. Consegui entregar. Na verdade, hoje eu tinha o treino intervalado, como é segunda. Eu tinha o treino intervalado. E aí eu fiz o treino intervalado de 7 quilômetros no meio desse treino aí de 13 quilômetros. Pegamos um percurso muito plano. Um percurso, uma extensão de rio que, se a gente quisesse, continuava seguindo ainda mais. Tipo, um lugar que dava pra você treinar uma meia maratona ali. De tão extenso que era. Mas a gente tinha que voltar pro hotel.
Já estamos de partida aqui de Reims, e aí eu vou mostrar pra vocês o nosso quarto que a gente pegou aqui em Reims. Foi um apart hotel, assim, foi um dos melhores quartos que a gente pegou por aqui. A vista é pro pátio e a janela é uma janelinha, quando você olha de fora, é uma janelinha bem típica da cidade, digo, no estilo da cidade. Aqui é o nosso quarto. Aqui é a cama, ali tem um lugar pra você colocar as roupas, a televisão. Ó, e a janela fica aqui. Tem uma mesinha ali no canto ali, ó. Aqui é a suíte do quarto, né? O banheiro, no caso. Banheiro bem espaçoso. O espelho aqui. O box pra tomar banho. E aí tem um outro lado, tá meio bagunçado assim que a gente já tá indo embora, mas aqui tem um outro lado que é uma sala, né? Que tem outra TV, tem um sofazinho ali. Tem o espelho e tem também guarda-roupa e uma parte de cozinha aqui que tem micro-ondas, tem frigobar, coisa que assim é difícil de ter nos hotéis aqui na Europa. Tem a parte da cozinha, fogão, tem utensílios para você poder também utilizar. E aí, o Thiago tá ali, estamos já de partida. Quis mostrar um pouquinho para vocês desse nosso quarto, porque assim, foi um quarto que a gente achou aqui na cidade e para mim foi um dos melhores. Cansados e embarcando para o Brasil. Próximo destino, qual é o nosso próximo destino, Thiago? São Paulo? Rio de Janeiro. Não, mas é que agora eu tô indo pra São Paulo. Ah, é, tá indo pra São Paulo. Repara o cabelo dele não, gente, é porque ele tá Rebelde. rebelde hoje. Eu vou falar com você, cara. Tem dia que eu vou falar que não dá certo. Olha aí. Beijo. Até daqui a pouco. Até mais. Tchau.